Na base da vocação de Samuel, queremos hoje homenagear as pessoas que aceitaram uma vocação para servir a igreja em alguma área pastoral. Primeiramente, vamos olhar para este exemplo que nos traz o Samuel. Ele se encontra no templo. A mãe dele pediu muito porque estava estéril para que ganhe o filho. E fez promessa que quando o filho nascer, ela vai entregar ele para serviço do templo. E assim aconteceu. Desde pequenino, vivia no templo, dormia no templo. Sabemos que na época ainda não tinha templo feito de pedra, de madeira, mas templo desde quando Moisés o construiu no deserto, era uma tenda, com certeza renovada, mas no tempo em que estamos falando de Samuel, já passava mais de 500 anos que a Arca da Aliança, a presença visível de Deus no meio do povo, não tinha templo, mas tinha tenda. E passava de tenda para tenda, de geração para geração, para assim abrigar a presença de Deus na Arca da Aliança. E Samuel foi entregue para servir desde pequenino no templo, na tenda, perto da Aliança do Senhor, da Arca da Aliança do Senhor. Ele ainda é uma criança, não conhece algum relacionamento com Deus. Ouve um chamado de Deus, mas não tem consciência disso. Corre ao arquisacerdote Eli, imaginando que é ele que o chama. Quando isso acontece por 3 vezes, o ancião instrui o jovem como deve proceder. Ele é instruído por um sacerdote do templo como deve se comportar diante do Senhor. No momento em que apresentamos a vocação de Samuel, não estamos falando ainda para que Deus convoca, chama Samuel. Mas olhando para frente, e a Bíblia tem 2 livros chamados primeiro e segundo livro de Samuel, a gente percebe que ele tinha umas tarefas muito difíceis. Desde quando entraram na Terra Prometida, até este momento, o povo, como falamos ontem, não tinha um soberano, um rei, que poderia unir todas as tribos sob seu comando. Passava mais de 400 anos, e Samuel, lendo os livros dele, ele é aquele profeta que surge depois dos juízes. Podemos dizer o primeiro profeta depois da conquista, da ocupação da Terra Prometida. O povo exige para que Samuel unge para eles um rei, para que eles tenham um rei como os povos vizinhos. Samuel não gosta da ideia, porque para Samuel e para os piedosos israelitas, há único rei para Israel. E este rei
é Deus. Mas, na visão, Samuel ouve a voz de Deus, aonde Deus disse para ele: faça o que eles querem. E Samuel unge para ser rei de Israel o Saul, da tribo de Benjamim. Saul é uma pessoa muito forte, jovem, vistoso, causa medo para outros. E ele começa a organizar 12 tribos para que sejam um reino ao seu redor. Mas, de certo momento, Saul desobedeceu a ordem de Deus. E a ordem de Deus, naquele tempo, estava chegando para ele, como também para os israelitas, através do profeta Samuel. E Deus disse que se desagradou do Saul, e ele vai ser eliminado, e vai ser novo rei, que também Samuel deve ungir. Já mencionamos nas nossas noites do novenário que Saul foi para Belém, assim como mandou a voz de Deus, e unge na família de Jessé o menino Davi, para que ele seja o rei de Israel. Como você vê, as tarefas que Samuel recebe de Deus não são fáceis. Ele é este portador da voz de Deus no meio do povo. Ele unge 2 reis para a Israel. Muitas vezes é perseguido, até quando chega para Belém, para ungir Davi. Está chegando com medo. E os anciãos da cidade perguntam: o que tu queres aqui? Está chegando com paz ou trazendo desgraça? Samuel, para disfarçar a sua vinda, assim como inspirou o próprio Deus, disse que chegou aqui para fazer uma oferta junto com a família de Jessé. Nem falou que ungiu Davi, que vai ungir Davi para ser rei. O que destacamos na pessoa de Samuel? Quero destacar a obediência de Samuel a Deus. Ele é obediente a Deus. Chorou muito quando Deus disse para Samuel que se desgostou de Saul e ele vai ser eliminado para não ser ele mais rei, nem os descendentes dele. Chorou porque gostou muito de Saul, mas obedece e faz o que Deus manda. Vai e unge novo rei, embora fica Davi na clandestinidade, mas chega momento que ele vai se revelar e vai se tornar realmente grande rei de Israel. Será que nós temos nesta biografia muito sintética que estou apresentando algo que dará luz sobre a vocação para os serviços pastorais da igreja? Eu preparei para a nossa reflexão hoje uma história que deve trazer alguma luz, quem sabe, para alimentar a nossa vontade de fazer parte dos pastorais ou até, quem sabe, despertar para fazer parte de algum pastoral. Porque até agora, quem sabe, você só está católico do batismo e da festa de São Raimundo Nonato.
Todos os domingos de manhã, depois do grupo de oração na igreja, o coordenador do grupo e seu filho, de 11 anos, saíam pela cidade e entregavam folhetos falando do amor de Deus sobre nós. Numa tarde de domingo, quando chegou a hora do pai e seu filho saírem pelas ruas com os folhetos, fazia muito frio e chovia muito. O menino se agasalhou e disse: "Ok, pai, estou pronto." Seu pai perguntou: "Pronto para quê?" "Pai, está na hora de juntarmos os nossos folhetos e sairmos." Seu pai respondeu: "Filho, está muito frio lá fora e está chovendo muito." O menino olhou para o seu pai surpreso e perguntou: "Mas, pai, as pessoas não vão para o inferno até mesmo em dias de chuva?" Seu pai respondeu: "Filho, eu não vou sair neste frio." Triste, o menino perguntou: "Pai, eu posso ir?" Pai hesitou por um momento e disse: "Pode ir. Aqui estão os folhetos. Tome cuidado." Então ele saiu no meio daquela chuva. Este menino de 11 anos caminhou pelas ruas da cidade, de porta em porta, entregando folhetos a todos que via. Depois de caminhar por umas horas na chuva, estava todo molhado, mas faltava de entregar um último folheto. Ele parou na esquina e procurou por alguém para entregar o folheto, mas as ruas estavam desertas. Então ele se virou em direção à primeira casa que viu e caminhou para a calçada até a porta e tocou a campainha. Ele lhe tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Ele tocou de novo, mais uma vez, mas ninguém abriu a porta. Finalmente, o menino se virou para ir embora, mas algo o deteve. Mais uma vez, ele tocou a campainha e bateu na porta com mais força. Ele esperou. Alguma coisa o fazia ficar ali na varanda e finalmente a porta se abriu bem devagar. Apareceu uma senhora idosa com um olhar triste. Ela perguntou: "O que você deseja, meu filho?" Com um sorriso que iluminou o mundo dela, o menino disse: "Senhora, me perdoe se eu estou perturbando, mas eu só gostaria de dizer que Deus a ama muito. E eu vim aqui para lhe entregar o meu último folheto, que lhe dirá tudo sobre Jesus e o seu grande amor." Então ele entregou o seu último folheto e se virou para ir embora. Ela o chamou e disse: "Obrigada, meu filho, e que Deus te abençoe." Bem, no domingo seguinte, na igreja, o coordenador do grupo de oração, após a sua pregação, perguntou: "Alguém tem um testemunho ou algum caso para contar, para dizer?" Lentamente, na última fila da igreja,
uma senhora idosa se pôs de pé e começou a falar. Ninguém me conhece neste grupo. Eu nunca estive aqui. Até o domingo passado, eu não me considerava cristã. Meu marido faleceu faz algum tempo e eu fiquei sozinha neste mundo. No domingo passado, um dia frio e chuvoso, eu tinha decidido no meu coração que eu chegaria ao fim da linha. Eu não tinha mais esperança, nem vontade de viver. Então eu peguei uma corda e uma cadeira e subi a sotão da minha casa, amarrei a corda numa madeira do telhado, subi na cadeira e coloquei a corda em volta do meu pescoço. De pé, naquela cadeira, estava pronta para soltar, quando de repente o toque da campainha me assustou. Eu pensei, quem será? Vou esperar um minuto e quem quer seja irá embora. Eu esperei, mas a campainha era insistente e pensei, quem pode ser? Ninguém toca a campainha na minha casa faz tempo, ainda mais num dia desses. Afrouxei a corda no meu pescoço e fui à porta para ver quem era. Enquanto a campainha soava cada vez mais alto. Quando eu abri a porta e vi quem era, eu mal pude acreditar, pois na minha varanda estava o menino mais radiante que eu já vi em minha vida. O seu sorriso, eu nunca poderia descrever a este sorriso. As palavras que saíam da sua boca fizeram com que meu coração, que estava morto há muito, saltasse para a vida quando ele disse, Senhora, eu só vim aqui para dizer que Jesus a ama muito. Então ele me entregou este folheto que eu tenho agora em minhas mãos. O menino desapareceu no frio e na chuva. Eu fechei a porta e li cada palavra deste folheto. Então eu subi para o sotão, peguei minha corda e a cadeira. Eu não iria precisar mais delas. Vocês veem, eu agora estou aqui, já que o endereço do seu grupo de oração estava no verso deste folheto. Vim aqui pessoalmente para dizer obrigado a este menino de Deus, que no momento certo livrou a minha alma. Não havia quem não tivesse lágrimas nos olhos no grupo de oração. O coordenador do grupo foi em direção à primeira fila, onde o seu menino estava sentado. Tomou seu filho nos braços e chorou. Um pouco longa a história, né? Mas porque a gente achou oportuno apresentar para esta reflexão quando refletimos sobre pastorais, sobre movimentos, associações. Quantas vezes, por qualquer besteira, por qualquer motivo fútil, as pessoas que estão fazendo parte de algum pastoral, algum movimento, alguma associação, algum apostolado, se acomodam, não fazem aquilo na qual, quem sabe, se
comprometeram aceitando fazer parte daquele grupo, daquele pastoral. De maneira especial, o que a igreja insiste faz muito tempo, mas parece que a coisa não cai na terra fértil do coração dos católicos. A questão missionária, evangelizadora. Quem, senão aquelas pessoas que abraçaram algum dia ser agentes pastorais de qualquer pastoral, perceberam que a ser missionário, ser evangelizador, ser aquele que anuncia o evangelho, principalmente nas camadas sociais onde quase não se fala de Deus, para ir e ajudar estas pessoas, tocar coração, mexer um pouquinho com eles, quem sabe como está consciência endurecida no mal, no pecado, na falta de fé. Samuel obedeceu a Deus. Não foi fácil a vida dele, porque precisava muitas vezes falar as coisas desagradáveis. Somos chamados para fazer parte da igreja. Somos batizados. Muitos de nós se comprometeu de fazer parte de algum grupo da igreja, mas nós nos acomodamos. Obediência, minha gente, é vocação. Vocação do batizado não é passar diante de indiferença de alguns, de descrença de alguns, e não testemunhar a fé pela palavra, pelo folheto, pela palavra lida da Bíblia. Não basta ser missionário, evangelizador, só um mês durante o ano. E é mês de outubro que a igreja decidiu como mês missionário. Não tem dia nem mês marcado para ser agente de pastoral que espalha sempre, se for possível, a palavra de Deus no meio das pessoas. Quando falamos dessas vocações, queremos que você reflete. Queremos influenciar a sua conversão. Se este novenário não vai mudar nada para o melhor na sua vida, então o que estamos fazendo aqui? Eu rezo para que São Raimundo Nonato, nosso padroeiro, toque nossos corações, para que nós entendamos que é nossa obrigação também, se não fazer parte de algum pastoral específico, mas como batizados, temos obrigação de testemunhar, de evangelizar nos ambientes onde vivemos, para que nos ajude, primeiro no entendimento e depois da força para cumprir a nossa vocação. Amém.